Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo mais adiante. Hoje a live é sobre alvo glicêmico individualizado e seguro. Para isso, eu vou convidar o Marcos Tadashi. Boa Oi, noite. Tadashi. Bom, estou muito feliz aqui de receber você. Vou te apresentar, tá? Marcos Tadashi, Kakitani Toyoshima, mas a gente fala sempre Tadashi, né? Conhece mais por Tadashi. Ele é médico endocrinologista, formado pelo Hospital das Clínicas da USP, fez doutorado lá também, de onde a gente se conhece. E atualmente ele trabalha no ICESP, Hospital Sírio-Libanês, e é CEO da MedTool, que é a companhia, né, que faz os aplicativos, que desenvolve os aplicativos que a gente vai falar um pouco hoje, o Insulinap, para UTI, o Tylenol e o Glucogol. Bem-vindo, Tadashi, boa noite. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade. Essa ideia aqui de fazer essa live foi que, bom, eu e Tadashi, a gente tem uma paixão por diabetes, onde a gente fez o doutorado da gente lá na USP, né? E eu postei lá no Instagram algumas coisas sobre o controle glicêmico individualizado, né? A ideia é que no tratamento a gente não coloque todo mundo na mesma caixa, né, individualiza o tratamento, porque há o risco de um tratamento, às vezes, muito intensivo para certos perfis de paciente, e é por isso que a gente começou, vamos fazer essa live para tentar, né, definir esses perfis e ver quais as ferramentas que podem ajudar os profissionais de saúde a definir um alvo glicêmico individualizado e seguro. Vamos lá, Tadashi. Antes, década de 2000, comecinho da década de 2010, o que tínhamos era alvos estanques da hemoglobina glicada, né? Que era o 7, 7,5, 8, 8,5, que variava de acordo com os consensos, né? Então, o consenso de geriatria era um, o consenso dos endocrinologistas lá nos Estados Unidos era outro, o consenso de diabetes era outro. Então, e de uns da última década, né, no finalzinho da década passada, já o que a Associação Americana de Diabetes recomendava era alvos personalizados, né? Então a gente conseguia definir alvos mais personalizados para o paciente. Mas a gente tinha um pouco de dificuldade, né? Então o que antes era as pessoas que eram mais experientes em lidar com diabetes já tinham essa bagagem para definir, o alvo seria mais para 7, mais para 7,5, mais para 8, né? Só que aí surgiu a ideia de tornar o alvo mais personalizado, né? E aí, ao mesmo tempo, o que apareceu um artigo publicado no Diabetes Care em 2015, de um grupo israelense, né, com a ajuda de alguns centros americanos, que incluía um matemático na equipe, de definir, tornar esse alvo um pouco mais maleável, né? Interessante como que ele fez esse estudo. Ele pegou situações dos pacientes, né, que se achava importante na hora de definir o alvo glicêmico. Então, por exemplo, qual que é a expectativa de vida do paciente, se ele tem várias comorbidades, complicações do diabetes, múltiplas comorbidades, e aí convidou mais de 200 quase 250 médicos endocrinologistas do mundo inteiro. Aqui no Brasil eram, se não me engano, 7 ou 8 médicos, por exemplo, o Dr. Bernardo Léo, a doutora Emelinda Pedrosa, foram convidados para responder esse questionário do que se achava mais importante na hora de definir o alvo glicêmico, né? Então, se dava pesos para cada item, e aí depois eles devolviam essas respostas
o estatístico e o matemático, eles usavam essas respostas para criar um algoritmo com uma equação que a gente poderia usar para a gente definir qual que é o alvo glicêmico. E uma coisa, para ele validar essa ferramenta, né, ele usou uma coisa que eu achei no estudo algo muito interessante. Ele pegou 6 casos clínicos e mandou para esses mesmos médicos para eles definirem, olhando o caso clínico, quanto que ele daria de o alvo de hemoglobina glicada. E por nossa surpresa, o que o matemático calculou batia com que as respostas desses médicos endocrinologistas influentes em diabetes, né? Então, ele conseguiu validar de uma forma elegante essa ferramenta, né? E aí, a gente já tinha desenvolvido o Insulinep, que é um aplicativo para controle glicêmico no hospital, né? E uma das coisas que a gente quis usar no ambulatório era definir esse alvo de glicada para uma forma de padronizar, tornar mais objetivo qual é esse alvo para cada paciente, né? Outra coisa interessante que nesse estudo é que viu que a idade do paciente não influenciaria, eles não levavam em conta. Então, hoje em dia a gente sabe que a população está envelhecendo, né? A população está envelhecendo saudável, né? Então, hoje, uma pessoa de 60 anos, 50 anos atrás, 60 anos, é uma pessoa, em geral, bastante doente, né? Hoje a gente consegue... Hoje, os pacientes de 60 anos podem estar muito saudáveis e até se fala que já nasceu a pessoa que vai viver mais de 125 anos, né? Então a gente tem que pensar isso, que a idade hoje em dia talvez não defina a expectativa de vida talvez na maioria da população, né? Claro, tem pessoas doentes, mas tem pessoas doentes desde jovem, né? Então, assim, às vezes é difícil a gente definir quanto que é a expectativa de vida só pela idade, né? Então, eu acho foi interessante esse estudo, né? E uma das coisas que eu sou médico lá no ICESP, né? Lido com pacientes oncológicos, a maioria dos pacientes são mais idosos, né? E uma dúvida que eu tinha era em relação a esse alvo de hemoglobina glicada, né? Por quê? Os pacientes estavam em tratamento oncológico e os tratamentos oncológicos diferiam de um paciente para o outro. Alguns pacientes tinham um intuito mais curativo, alguns pacientes tinham um intuito mais paliativo, né? E alguns pacientes que têm a doença oncológica, o câncer, só que um câncer indolente, né? Como, por exemplo, o câncer de tireoide. É um câncer que a gente ainda tem o estigma da palavra câncer como algo que é letal, né? Mas hoje a gente sabe que tem câncer que, por exemplo, câncer de mama hoje também é um câncer que você consegue tratamento e até cura, né? A gente praticamente não fala muito cura em câncer, porque tem recidivas às vezes mais tardias, mas a grande chance de não interferir às vezes na expectativa de vida, né? E aí é uma forma que eu comecei a usar na minha prática, essa calculadora, para definir, né? Então, às vezes vinha paciente para mim com glioblastoma multiforme, que é um câncer muito agressivo, em geral, de sistema nervoso central, de cérebro, né? Que vinha para mim, naquela época, no começo, quando eu comecei a trabalhar no ICESP, a gama de tratamento era muito, muito limitada, né? Então, a gente sabia que a expectativa de vida do paciente era alta. E aí eles mandavam para controle de diabetes, porque muitos usavam corticoide por causa do tratamento. Só que a gente tem que pensar que esses pacientes, o paciente em geral, por ter acometimento do cérebro, ele às vezes está de cadeira de roda, se desenvolver 3 ou 4 familiares para trazer no hospital, e é um dia menos na vida dele que ele está no hospital para ele procurar esse cuidado, né? Então,
Então, isso tudo a gente tem que levar em conta, às vezes, no paciente oncológico. E aí foi um dos motivos que eu, usando essa calculadora, eu conseguia devolver para o médico que tinha me encaminhado quanto que era o alvo de hemoglobina glicada para aquele paciente em especial, entendeu? E aí, isso tentar reduzir esses encaminhamentos que às vezes não seriam tão necessários, né? Sim, nossa, você está falando aqui, está passando um filme na minha cabeça. Você é mais jovem do que eu, né? Mas na época da residência, final da residência, começo do doutorado, tinha essa questão tinha uns estudos grandes, né? Advance, Accord, que foram desenhados justamente para ver se o controle glicêmico intensivo era positivo ou não. E aí, para nossa grande surpresa, né? E tinham estudos que mostravam que o controle glicêmico intensivo, assim, na época era usado mais sulfa, né? Que são medicações que causam hipoglicemia, eles evoluíam, os pacientes evoluíam com desfechos clínicos piores, né? E também aqueles pacientes que já eram mais complicados. E tudo ficou muito em torno da hipoglicemia, que a hipoglicemia é danosa. Então, acho que por isso, né, nessas calculadoras eu não cheguei a ver tanto, que um dos nossos nortes é evitar a hipoglicemia justamente nesses pacientes mais suscetíveis, né? E aí, me fala, o que que a calculadora do Insulinap, o Glucogol, quais são os critérios que ela usa assim para definir o alvo no paciente que seria crítico, no sentido não grave, né? Mas que seria importante a gente evitar a hipoglicemia. Você tocou um ponto importante, importantíssimo. Um pouquinho depois que saiu esse estudo dessa equipe de Israel com a produção desenvolvimento dessa calculadora, né? Tinha saído um estudo no JAMA mostrando como era importante esse alvo personalizado, né? Esse alvo individualizado. Principalmente, e o tema era a polifarmácia, né? Que a gente sabe que os idosos eles usam muitos medicamentos, né? E quanto mais medicamento, mais chance de gerar efeitos colaterais, né? E um dos efeitos colaterais do tratamento do diabetes é a hipoglicemia mesmo, né? Então, e o que se considerou nesse estudo? Complicações microvasculares, né? Então, retinopatia, nefropatia e neuropatia, e as complicações macrovasculares, né? Então, infarto, AVC, né? Então, a gente sabe que a maioria dos estudos mostrou mesmo alteração mesmo de complicações microvasculares, mas não, e ficava em dúvida em relação às complicações macrovasculares, né? E aí o que se viu, assim, se os pacientes tinham uma expectativa de vida maior que 15 anos, então a gente esperaria que valeria a pena você ter um controle glicêmico mais intensivo, porque você preveniria essas complicações, principalmente microvasculares, né? E se você tivesse uma expectativa de vida menor que 8 anos, então talvez sejam pacientes que não vai dar tempo de ele Para ele complicar, né? né? Então, se você fazer um controle glicêmico intensivo, levando a maior risco de hipoglicemia, não era um paciente que valeria a pena, né? Então, e ficava esse limbo de 8 a 15 anos. E aí, nessa calculadora, o que ele leva em conta? A expectativa de vida, né, do paciente, né? Se o paciente vai viver uma expectativa de vida longa, mais reduzida, né? Então, um paciente mais idoso, um pouco mais doente, e é aquele paciente com expectativa curta, né? Às vezes um paciente com tratamento paliativo de um câncer agressivo, né? E ele leva em conta o risco do tratamento do diabetes causar hipoglicemia, né? Então, por exemplo, pacientes com insulinoterapia, ele tem um alto risco, né, de desenvolver hipoglicemia, né? Então, pacientes que usam medicamentos que aumentam a secreção de insulina, né? Então, como as sulfas, né? As sulfonilureias, as limidas, né? Elas têm um moderado risco. Ele leva em conta as comorbidades dos pacientes, se tem comorbidades importantes, ciência cardíaca, teve um AVC prévio, neoplasias, câncer, né?
leve em conta se o paciente já tem complicação macrovascular ou microvascular avançada, então pacientes que têm uma alteração renal importante, pacientes que já têm histórico de infarto, de AVC ou de doença arterial periférica, né? Então, esses pacientes que já têm um acometimento das artérias da perna, né? Leve em conta também a função cognitiva do paciente, se o paciente tem uma ótima função cognitiva ou se já tem algum declínio, a aderência à motivação do paciente em controlar o diabetes, né? A duração do diagnóstico do diabetes, se tem um diagnóstico mais de 20 anos, 5 a 20 anos, ou um diagnóstico recente de diabetes, e quanto que o sistema de saúde consegue fornecer um tratamento bom para o paciente, né? Que consiga, que cumpra, que ofereça não só o tratamento em si, mas fitas de glicosímetro, né? Formas de a gente conseguir fazer um controle mais minucioso do diabetes, né? Hoje a gente tem os monitores de glicemia intersticial, né? Então, assim, tem algumas coisas hoje que ajudou tanto para paciente quanto médico a controlar melhor o diabetes desse paciente, né? Desculpa. Aí, uma vez você colocando esses dados do paciente, né, que a gente usou, que a gente desenvolveu o Glucogol, você calcula de acordo com todos esses dados e ele vai indicar para você a meta glicêmica, né? Então, vai falar quanto que é a glicada que a gente gostaria para esse paciente. A gente incluiu uma coisa que não tem no artigo original, mas a gente fez uma correlação com a frutosamina, que é um marcador. A hemoglobina glicada a gente vê a cada 3 meses, quanto ficou a sua média glicêmica naqueles últimos 3 meses, mas a frutosamina a gente consegue ver nas 3, 4 semanas, né? Então, a gente consegue um controle mais curto, que pra gente lá no ICESP, para paciente oncológico, às vezes o paciente começa um tratamento oncológico, às vezes um tratamento com corticoide, a gente quer saber se em 1 mês já teve alguma alteração desse exame, que às vezes a hemoglobina glicada demora um pouco mais para ele estabilizar, né? Então a gente usou isso e a gente colocou os alvos de glicemia de jejum, glicemia pós-prandial para cada paciente. Então a gente consegue ter várias variáveis para a gente saber se o paciente está controlado ou não. E o Glucogol é um aplicativo, não é um aplicativo, é uma plataforma, é um site, né? Isso, é um site, né, que ele pode ser o nosso desenvolvedor, que é o Carlos Tack, que ele ele é responsável pela parte de tecnologia. Ele fez um aplicativo responsivo para celular, então se você acessar por qualquer browser com o link, ele vai adequar a tela do seu celular. Então você consegue usar no celular sem problema, entendeu? Então, hoje em dia, quando a gente desenvolveu o Insulinep, né, a nossa preocupação, que foi em 2014, é que muitos hospitais não tinham acesso à internet de uma forma ampla, em todos os andares. Às vezes não tinha, o sinal era ruim mesmo por segurança do paciente, às vezes UTIs, próximo de exames de imagem, né? Então, a nossa preocupação é que, às vezes, a pessoa ia querer calcular a dose de insulina com Insulinep e não ia conseguir calcular por falta de internet. Então, a gente precisou desenvolver um aplicativo que fosse instalado no celular e pudesse ser usado offline. Mas hoje em dia, hoje ainda até com a tecnologia 5G, né, já disponível em São Paulo e mais para frente em todo o Brasil, isso já não é mais um problema, né? Então, a conexão na internet está muito melhor, né? E você consegue pegar a internet de qualquer lugar. E o que a gente tem também acesso ao computador em vários lugares, né? Então, vários hospitais, né? Então, hoje a gente grandes hospitais, mesmo aqui em São Paulo, mesmo hospitais públicos, já usam prontuários eletrônicos, né? Já usam prontuários ligados à internet, né? Então, isso a gente já não vê mais problema. Então, hoje em dia, a gente não necessita de um aplicativo offline, né? Um aplicativo que
fosse instalado. Então fica muito mais fácil a gente, se precisar fazer alguma mudança, a gente fazer via web mesmo, entendeu? E uma vez que vocês definem assim eu fico pensando muito lá no ICESP, que talvez, né, o tratamento seja muito dinâmico conforme Sim, sim. a evolução ou não, né, da doença, se a doença curou, se a doença evoluiu. De quanto em quanto tempo você acha que seria interessante o paciente ser reavaliado para ser definido o alvo glicêmico daquele momento? É difícil a gente definir isso, né? O que a gente, o nosso, por exemplo, meus 10 anos de CESP, né, fez eu entender um pouquinho mais de oncologia, né, entender comportamento dos tumores. Então, tem tumores, por exemplo, câncer de tireoide, a grande maioria dos pacientes, mesmo que tenham câncer de tireoide metastático, eles são indolentes, né? Então, e hoje está aparecendo medicamentos novos que conseguem ainda mais aumentar a sobrevida desses pacientes, né? Então, é difícil a gente definir uma forma generalizada, porque você, pensando num carcinoma de tireoide e pensando num adenocarcinoma de pâncreas, né? Que hoje, para nossa surpresa, antigamente, quando você falava para um paciente que você tinha um câncer de pâncreas, já era praticamente dada a sentença de morte. Hoje, eu já tenho pacientes com mais de 5 anos curado de um câncer de pâncreas, né? Então, mudança muito gratificante ver isso, né? Essa mudança, né? Porque a gente entrava mesmo, quando eu entrei no ICESP, vinha um paciente com carcinoma de pâncreas, ele ficava já meio preparado para um desfecho mais ruim, né? Mas hoje em dia tem pacientes que fazem cirurgias robóticas, que conseguem preservar a maior parte do pâncreas e consegue até não desenvolver diabetes, não desenvolve nem uma insuficiência exócrina, não desenvolve não tem nem necessidade de tomar enzimas pancreáticas. Então, mudou muito o tratamento, né? Então, é difícil definir. Então, por exemplo, o que eu faço? Se o paciente está respondendo bem ao tratamento, e não tem praticamente o que vai mudar é a expectativa de vida, né, do paciente. Então, por exemplo, se o paciente começou com uma linha curativa, não resolveu, começou com uma linha paliativa, já está na segunda, terceira linha da linha paliativa, já está acabando o arsenal de tratamento. Então, a expectativa de vida eu tendo a ser menor. Então, aí o que eu mudaria, recalcularia, mudando o pensamento da expectativa de vida. Antes, que era uma expectativa de vida longa, passou por uma reduzida, e aí passa até ser uma expectativa de vida curta, né? Quando o paciente desenvolve complicações, desenvolve, por exemplo, uma insuficiência renal, desenvolve complicações mesmo da própria quimioterapia, né? Então é dinâmico mesmo. Então, é difícil a gente definir uma regrinha, né? Quanto tempo que a gente vai fazer isso, né? Então, faz inicial e se o andamento do paciente for bem, a gente mantém. Se for ruim, a gente vai tentando recalcular, né? Oi, a Sharon tá dando boa noite. Boa noite, Sharon. Imagino que lá no ICESP vocês trabalham em conjunto com a oncologia. Eu trabalho no SUS, nos ambulatórios de especialidade. Cada vez mais a gente, né, tem pacientes que estão fazendo tratamento oncológico, né, de cânceres mais comuns, de tireoide, que é um pouco a praia da gente, né, que a gente já vê desde muito tempo, mais de mama. E eu teria essa dificuldade de fazer esse cálculo, porque eu não sei qual o estágio que eles estão. Eu imagino que os pacientes bem mais graves vão estar nos centros mais desenvolvidos, no terciário, mas a gente pega muito de hospital, por exemplo, Pérola Byton, né? Então, não sei como seria essa conversa com o oncologista. Talvez a gente tenha que fazer, pedidos de interconsulta, né? Outra dificuldade, que eu não sei se você teria uma luz para mim ou para a gente, são justamente os pacientes que estão fazendo quimioterapia, né? E entram aquelas quimioterapias que também não são muito, pelo menos do meu dia a dia,
que tem corticoide. Tem um ciclo que tem um ciclo que não tem. Né? Se é algum aplicativo e que geralmente assim usam insulina e a gente precisa fazer o ajuste dessa insulina. Você tem alguma ideia como se tem, né, dentro do Insulina App? Eu imagino que o Insulina App é mais para hospitalar, Mais né? para Mas hospital. É mais para hospital. fazendo essa transição para. Até saíram alguns artigos, falando de diabetes em pacientes usando corticoide, não só para quimioterapia, mas para doenças reumatológicas, né? Só que a grande maioria dos estudos são estudos com nível de evidência mais baixo, né? Então, assim, ou são estudos observacionais, ou são níveis, nível E, né? O especialista dizendo como ele faz, né? Então, ainda a gente tem um pouco de carência em relação a isso. Mas o que eu mais vejo que realmente dá certo é fazendo a mesma coisa que a gente faz para paciente que faz diálise, né? Então, fazendo tratamento individualizado para aqueles dias específicos, né? Então, como que a gente faz no ICESP? A gente pede para os pacientes marcarem as glicemias capilares, né? E a gente tem uma enfermeira que nos auxilia nesse ponto. E os pacientes enviam para a gente os controles, principalmente nesse período de quimioterapia, a cada semana ou a cada 2 semanas, para a gente observar qual que é o padrão. Porque o que a gente observa é que tem pacientes que, incrivelmente, tomam dose altas de corticoide e não desenvolvem hiperglicemia. Tem pacientes que desenvolvem hiperglicemia e perduram por 2, 3 dias. Tem pacientes que fica só no dia da quimioterapia mesmo, né? Então, o que a gente pede, em geral, a gente não tem uma receita de bolo para isso, mas o que eles recomendam, às vezes, se o paciente já é sabido que desenvolve hiperglicemia no dia da quimioterapia, é de você aumentar a dose de insulina, né? Engraçado que hoje a gente tem os análogos de insulina, né? As insulinas planas, mas para corticoide ainda a velha NPH ainda é bem importante, principalmente porque a NPH faz pico, né? Faz pico e ela dura mais tempo, né? A gente fez um estudo no ICESP, a gente usou o monitor de glicose tercial, né? O Libre, né? Que a gente tem disponível aqui no Brasil. A gente usou em pacientes sem diabetes e em pacientes hematológicos, pacientes com câncer hematológico, principalmente linfoma não Hodgkin, que eles usam o principal esquema de quimioterapia é um chamado R-Shock, que eles usam, nesse esquema, eles usam 20 miligramas de dexametasona endovenoso no primeiro dia e usam 100 miligramas de prednisona por mais 4 dias. Então, é uma dose cavalar de corticoide, né? E o que a gente queria ver, nesses pacientes que não têm diabetes conhecido, como eles evoluíam. E o que a gente viu, que alguns pacientes evoluíam, chegava a ser 30%, 40% dos pacientes que desenvolvem hiperglicemia, principalmente no dia da quimioterapia, sim, entendeu? E só que, como que a gente faz o rastreamento de glicemia? É com a glicemia de jejum, só que esses pacientes desenvolvem glicemias mais altas antes do jantar, não antes não no jejum. Então, a gente acaba não pegando, né? Não pegando esses pacientes, né? Então, o que a gente não sabe agora, que a gente viu esses dados, é que será que se a gente controlar esses pacientes, a ideia para quem quer fazer estudo, será que se a gente controlar esses pacientes, evitando essa hiperglicemia no final da tarde, teria uma melhor resposta ao tratamento quimioterápico? A gente não sabe, não tem essa resposta ainda, né? Mas hoje é uma dúvida que a gente tem. Então, talvez mais para frente a gente possa fazer esse estudo para a gente conseguir essa resposta, né? E assim, tem uma base, né, de raciocínio em relação a isso, porque a glicose, ela alimenta o tumor, né? Tanto que tem estudos de dieta cetogênica em câncer, tem também, né, de forma não científica,
pessoas famosas que fizeram dieta cetogênica, mas o racional seria isso, assim, ou tem tumores, dependendo do tipo, que eles têm, né, a glicose como principal combustível. E tanto que em tratamento, né, das mulheres, principalmente câncer de mama e vários tipos de cânceres, eles são relacionados à obesidade e diabetes. E aí controlar bem o diabetes, né? Você falou em pacientes não diabéticos, mas tem todo o sentido, assim, de ver se, controlando-se melhor a glicemia, se o tumor responderia melhor, cresceria menos. É um estudo bem Tem, ousado, mas que faz todo sentido. Faz todo é, sentido mesmo. a nossa velha metformina tem vários estudos, principalmente com câncer de mama, mostrando que ele é um bom adjuvante no tratamento, entendeu? Então, a gente está entendendo isso. E até tem uma medicação chamada Alpelisib, que é uma medicação que age no receptor de insulina, que ele impede os pacientes para câncer de mama metastático refratário, ele faz com que o paciente desenvolva, às vezes, glicemias acima de 300, 400, porque o receptor de insulina não funciona, entendeu? E não tem como você não pode dar. Tem que evitar a insulina, porque senão você está agindo contra o tratamento, né? Então, Nossa. assim, é uma coisa que a gente vai começar a ver. Eu tive uma paciente com o uso da Alpelisib, né? E o controle foi super difícil. Então, a gente acabava se baseando em relatos de caso e experiência de outros que já usaram para a gente conseguir controlar. Então, cada vez a gente está vendo coisas novas em relação a isso, né? Que legal. Para quem seria direcionado cada aplicativo ou plataforma em diabetes? O que a gente Fala. define em relação ao tratamento, né? Então, tanto o Insulinep quanto o Insulinep UTI é para pacientes internados, né? Então, o que muda em relação ao tratamento do paciente em enfermaria com o paciente em UTI é a via de administração da insulina. Na enfermaria, a gente usa a insulina subcutânea, né? Então, a gente usa o principal tratamento que é mais preconizado como padrão, né? Usar o esquema basal bolus, né? Na enfermaria. E evita-se usar medicações antidiabéticos orais, né? No paciente internado, primeiro, porque não tem estudo, né? E também pelos efeitos colaterais delas, né? Então, por exemplo, uma sulfonilureia, ele às vezes pode fazer uma hipoglicemia refratária, né? E o paciente já tem algum outro fator, por exemplo, uma sepse que já tende a fazer hipoglicemia, hiperglicemia ou hipoglicemia, dependendo do paciente, né? Então, evita-se usar essas medicações, né? A única medicação que está aprovada para uso em pacientes internados são os inibidores de DPP-4, né? Mas, só que o Que não custo são dele é tão muito alto, potentes, então né? não vale a pena ainda usar, né? Não tem ainda motivo para preferi-los em relação à insulina. Talvez por comodidade do paciente, por não ser uma medicação injetável, mas alguns pacientes mesmo, os inibidores de DPP-4 fazem náusea, né? Às vezes um paciente cirúrgico, o paciente já está nauseado pela anestesia, pelo processo inflamatório, e você dá outra medicação que talvez aumente a náusea, não sei se vale a pena não, né? Mas está validado esse estudo, né? Que foi até no grupo que eu estudei e trabalhei lá em Atlanta, né? Que é o principal grupo de controle glicêmico hospitalar. Já o aplicativo de UTI surgiu como um algoritmo para decidir a dose de insulina que vai na bomba de infusão, né, contínua, né? O que existia antes eram protocolos em papel, né, que você precisava fazer cálculos, o delta da glicemia, ver se o paciente está próximo ou não de fazer uma hipoglicemia. Só que, assim, quem usa mais no ambiente de TI é a equipe de enfermagem, né? Só que o que a gente percebeu é que a gente ensinava a equipe a usar, mas depois de um tempo
a mudança de equipe, mudança do staff do hospital, e a gente precisava reensinar várias vezes, porque o que a gente via era muitos erros, né? E é o que a gente via que as hipoglicemias, uma parte delas era por mau uso desses protocolos. E aí o que a gente resolveu fazer eu tive uma experiência lá com um protocolo automatizado lá nos Estados Unidos, né? E aí o que a gente fez tentou desenvolver um aplicativo aqui, né? Que até a Priscila Coquier também ela tá online também, está nos assistindo. Ela ajudou a validar esse protocolo lá no Hospital Santa Catarina, né? E atualmente ele é usado em vários hospitais, né? Então, vários hospitais de São Paulo até em outras cidades, né? Então, esse é o objetivo do Insulinep UTI. E aí, o Glucogol é um para ambulatório, né? Então, o médico ou quem lida com o paciente com diabetes é uma forma de a gente conseguir definir qual que é o alvo de hemoglobina glicada para aquele paciente, né? Então, como que qual que é o range dele, de onde até onde vai. Então, vai desde pacientes que você quer um alvo bem rigoroso, por exemplo, 6,5, até 8,5, que é um alvo mais frouxo, né? E aí, o que a gente acrescentou aqui, às vezes, para quem não está habituado, é os pacientes com cuidados paliativos exclusivos, né? Então, quando você coloca uma expectativa de vida curta, ele pergunta se está em cuidados paliativos exclusivos. Porque aí, nesse caso, a gente já nem sugere a ficar medindo hemoglobina glicada, porque não vai ter. O objetivo aqui é dar conforto para o paciente, né? Então, evitando hipoglicemias, né? E evitando glicemias muito altas. Por exemplo, acima de 250, 300. Por quê? Porque vai aumentar a diurese, o paciente vai acordar à noite para urinar, maior chance de infecções urinárias, por exemplo. Então, e o desconforto, né, do paciente, né, de precisar urinar várias vezes, né, de precisar levantar e estando com dor, né, por exemplo, uma dor oncológica, né. Então, a gente recomenda que não se faça hemoglobina glicada. Então, ele já ajuda nesse ponto também. É uma coisa que não tem no artigo original, né? Então, a gente fez algumas melhorias no artigo original para compreender essas outras situações, né? Ô, Tadashi, então, os aplicativos para ambiente hospitalar, vocês definem também um alvo glicêmico, né? Principalmente, né? Não necessariamente a glicada. E dá para avaliar o tempo no alvo que vocês têm ou não? Assim, o conceito de tempo no alvo paciente, que é muito para quem usa monitorização contínua de glicose, mas talvez possa extrapolar para a glicemia capilar, é o quanto que aquele paciente fica no intervalo pré-definido para aquela situação. Então, paciente que não tem complicação, estou falando dos mais ambulatoriais, né? Que seria um paciente candidato a uma glicada de 7, tem que ficar 70% entre 70 e 180. E aí já o paciente que não é candidato a um controle glicêmico tão intensivo, a gente diminui, né, esse alvo, quer dizer, essa porcentagem para 50%. Quer dizer, 50% para aquele paciente está bom naquela predefinição de 80 a 180, 70 a 180. Desses aplicativos, como é que fica o tempo no alvo, assim? Em relação à glicose intersticial, né, os monitores de glicose intersticial que a gente tem de 14 dias, né, o que a gente tinha até então eram de curto período, né, então de 24 horas, 48 horas, né, que é o CGMS, né, a gente aprendeu muito com eles, né? Então, aí novos conceitos apareceram, né? O conceito de variabilidade glicêmica, o conceito de tempo no alvo, né? Em relação aos pacientes com pacientes internados, né? Pacientes hospitalizados, a Sociedade de Medicina Hospitalar, que é dos hospitalistas lá dos Estados Unidos, né? Eles desenvolveram uma plataforma chamada Glucometrics, que ele avalia
a qualidade de serviço hospitalar relacionado ao controle glicêmico, né? Então, a partir dele, é uma plataforma paga, né? Então, você precisa pagar para poder usar e eles vão ranqueando os hospitais de acordo com a qualidade do serviço, né? Dos dados que os pacientes dos dados que o serviço fornece, né? Uma das coisas que a gente ainda no Brasil está caminhando para a parte da medicina hospitalar, a gente ainda está no começo, né? Então, para começar, os glicosímetros que a gente usa nos hospitais, principalmente nos hospitais públicos, são glicosímetros inadequados, né? A gente usa o glicosímetro ambulatorial para ser usado no hospital, né? Hoje em dia, praticamente só os hospitais privados acabam usando o glicosímetro hospitalar, né? Que é um glicosímetro especial, qual que é a diferença dele? A principal vantagem dele, que você consegue monitorar quem mediu, de qual paciente foi e em qual hora foi. Como que é feito hoje? A equipe de enfermagem anda com o glicosímetro ambulatorial, anota, vai fazendo a medida, só que ela e vai anotando num papel. Se ela perder esse papel, ela vai ter que pegar o glicosímetro, só que a gente não vai saber qual é de qual paciente, entendeu? Grande chance de erro. E fora que você anota num papel para anotar em outro lugar. Então, são duas etapas que a chance de você anotar errado, anotar a glicemia e tiver uma enfermaria de 20 pacientes, você vai anotar o horário, às vezes o horário meia hora depois, entendeu? Então, a gente está muito atrasado nesse ponto, né, em relação à monitorização. E aí, essa plataforma chamada Glucometrics, para você ver a qualidade, o que ele olha, de acordo com as glicemias que são inseridas no sistema, eles veem esse timing range. O que eles consideram o range adequado em relação ao controle? Primeiro, eles avaliam evitando grandes hiperglicemias, hiperglicemias acima de 180 e glicemias abaixo de 70. Então, o time range ficaria entre 70 e 180, né? E eles veem o alvo também, o alvo que saiu um guideline agora 2 meses atrás, né? Do Endocrine Society, né, da Sociedade de Endocrinologistas dos Estados Unidos, dizendo que o alvo agora é de 100 a 180, entendeu? Porque a dúvida era como que era, por exemplo, o ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, definia como o alvo para pacientes internados, que era de um alvo de 140 a 180. Mas 140 e 180 veio um alvo de pacientes em UTI, por causa de um estudo chamado Nice Sugar, que saiu no final de 2009 e 2010, dizendo do aumento da mortalidade nos pacientes com controle glicêmico intensivo, né? Mas esses pacientes também tinham uma taxa alta de hipoglicemia também, né? Então, isso também trava em conta. Só que na hora que eles foram definir o alvo para a enfermaria, eles extrapolaram os dados de UTI para a enfermaria. Então, ficou 140 a 180, sendo que grande parte dos estudos mostrando desfecho em enfermaria foram com alvos mais baixos, de 100 a 140. Então, assim, eu não acho certo você extrapolar um dado de UTI para a enfermaria, tendo dados de desfecho com isso. E aí, agora, a Sociedade de Endocrinologia ele deixou o alvo mais amplo, de 100 a 180 como alvo para o paciente, entendeu? Então, eu acho que agora está mais certo, entendeu? Esse alvo, entendeu? Evitando essas glicemias muito altas e evitando as hipoglicemias, né? E aí, marcador de qualidade do serviço também as taxas de hipoglicemia, né? Então, você quer evitar que os pacientes façam hipoglicemia no hospital, né? Que também é um marcador de mortalidade hospitalar, certo? Vou deixar escrito aqui no chat o link do Glucogol, tá? Para quem quiser acessar. Aí vai ser, quem quiser acessar,
Ele é um aplicativo gratuito, tá? Então, assim, só precisa do cadastro do paciente, do profissional, tá? Mas ele é gratuito para ser usado, tá? Eu vou enviar aqui o link, tá? Esse é o link do Glucogol, tá? Aí eu posso também enviar os links. Eu vou enviar o da Med2, que aí tem todos os aplicativos que a gente desenvolveu. Depois eu vou colocar essa live lá no canal do YouTube e eu posso colocar também todos os links lá na descrição, tá? Também a gente pode compartilhar essa live nos nossos perfis e colocar também esses links. Me ocorreu mais uma coisa assim, bom, não só com o onco, né, assim, do Glucogol, que a gente tem que ter talvez uma conversa, mas com a geriatria em relação aos pacientes Sim. com alterações cognitivas, demências, como é que é feito esse julgamento, assim, Sim. de quanto que seria grave ou não. Porque tem pacientes que têm uma demência, mas são mais funcionais, outros menos funcionais. Sim. A própria geriatria, que eles falam geriatria e gerontologia, tem pacientes que, com o ambulatório dos nonagenários lá do HC, né? E são pacientes com 90 anos saudáveis, né? E tem pacientes que hoje, com as medicações para demência, né? Tem alguns pacientes com um distúrbio cognitivo leve que às vezes começa com medicação e consegue ficar sem uma evolução da parte cognitiva por um bom tempo, né? Então a gente tem que... quem lida com pacientes, e a gente lida com muito paciente idoso, né? A gente tem que ter essa conversa com quem trata, com os outros profissionais. A equipe tem que ser multidisciplinar, a gente tem que ter essa conversa junto com os outros médicos, senão fica o grande risco de um começar uma medicação, aí tem o efeito colateral de uma, aí procura outro profissional para tratar a complicação do outro, né? Então precisa ter um profissional que consiga integrar todas as outras especialidades que atendam, né? Então, às vezes é o próprio endócrino que vai integrar isso, né? Então, às vezes é o geriatra, né? Então, cardiologista, né? Então a gente tem... Todos os profissionais têm que se unir em prol do paciente, né? E se conversar, né? Porque às vezes, assim, eu tenho a impressão que para outros profissionais que não são endócrinos, essa coisa de deixar o alvo glicêmico, a hemoglobina glicada de 8, 8,5, né? Assim, eu fico pensando, nossa, né? Como é que a gente pode ser julgado em relação a isso, porque ainda tem na mente de vários profissionais que um controle glicêmico, quanto maior, melhor. Ou quanto menor, né, a hemoglobina glicada, melhor. E aí essa conversa é super importante para a gente, né, falar, olha, não, para este paciente, isso, e aí validar até com o aplicativo para não dizer, olha, não sou eu que estou falando, teve um estudo por trás, tem essa plataforma que, né, valida. Às vezes eu acho meio estranho quando um pré-operatório, tá? Oftalmo, que é uma hemoglobina glicada de menor que 7, né? Às vezes não é necessário, né? Nessa parte de pré-op também tem alguma coisa em relação o que vocês estão pensando em fazer, assim, cirurgia de pequeno porte, juntar o risco cardiovascular e aí fazer uma hemoglobina glicada que a gente possa liberar a cirurgia mais tranquila? Interessante essa pergunta, porque nesse consenso novo da Endocrine Society, eles incluíram algumas mudanças em relação a quanto que seria um alvo para o paciente fazer uma cirurgia de uma forma segura. E eles colocaram o alvo com uma hemoglobina glicada de 8. Então, às vezes aquele paciente que está... às vezes o que eu vi, assim, paciente com 7,5 de glicada, e
os médicos postergavam a cirurgia, né, para isso. E tem que ver exatamente qual que é o objetivo cirúrgico dele, né? Se for, qual que é o risco e benefício daquele paciente. Então, por exemplo, um paciente com uma cirurgia oftalmológica, às vezes uma catarata, que prejudica tanto a qualidade de vida que o ideal é que faça logo, né? E até a segurança, né? Vai ter que lidar com insulina, tem que enxergar bem. Sim. E a gente vê, às vezes, também, e o contrário também, paciente oncológico, que, por exemplo, um câncer que não é tão agressivo, mas que pode ser agressivo, que às vezes você só vai saber a agressividade depois que operar, né? Então você vai postergar uma cirurgia desse paciente por causa do diabetes. Então é tudo pesar o risco e benefício mesmo. Então eles colocaram esse alvo de 8, que não é tão alto e também não é tão baixo, porque para mais pacientes poderem fazer a cirurgia de uma forma mais segura, né? Então, claro, se o paciente, uma cirurgia plástica, por exemplo, uma cirurgia plástica que depende de uma cicatrização melhor, de ter menos risco de ficar inestético, né? De não ser tão estético, às vezes talvez valha a pena uma glicada mais baixa, né? Porque se ele quer fazer uma cirurgia plástica, dependendo para fins estéticos, ele quer que tenha o melhor resultado possível. Então, às vezes, vale a pena controlar o diabetes da melhor forma possível para que tenha uma melhor resposta inflamatória, melhor resposta cicatricial, né? Então acho que dependendo de cada caso mesmo. É difícil a gente definir como porte também, né? Como a gente faz para risco cardiovascular na hora que a gente avalia o pré-operatório. Mas na parte de glicemia, eu acho que esse alvo de glicada de 8, eu acho que cai bem, entendeu? A realidade não só do Brasil, como de vários outros países, é que os pacientes com diabetes, né? O diabetes, a gente tem muitos pacientes ainda mal controlados. E às vezes a gente demora anos, né, para chegar a um controle. Às vezes a gente não consegue. E assim, ser mais razoável, às vezes é a melhor opção, sem pesar o risco-benefício, né? Gostei. Depois você me passa também essa referência do pré-operatório, que é uma outra dificuldade da gente conversar com os nossos colegas. Né, assim, para quem não é da área, todo paciente que vai fazer uma cirurgia, os médicos, né, o anestesista pede a avaliação do endócrino para liberar para a cirurgia. E a gente tenta definir aí, às vezes, de uma forma meio empírica e também considerando essas coisas, se a cirurgia é de pequeno porte, se o paciente consegue. Eu já liberei também com hemoglobina de casa, assim, se não liberar agora, não vai mais, né? E às vezes é bem angustiante isso, né? Assim, a gente está liberando, se sente seguro, mas o outro profissional ainda tem um pouquinho de insegurança, né? Como, enfim, nossa área a gente estuda e já tem um pouquinho de experiência, né? Como você falou dos médicos que definiam o alvo baseados na clínica dele, a gente vai pegando também aí as nossas impressões sobre os pacientes e os controles que são razoáveis, né, para eles. E uma coisa que eu fiquei muito feliz. Pode falar. Muito feliz. Eu fui agora no Endocrine Society lá em Atlanta, né, que eu voltei para casa depois de quase mais de 10 anos. Faz tempo que não era o congresso lá. As aulas de controle glicêmico hospitalar para endócrino normalmente não tinha um público tão alto, porque a nossa área de endocrinologia é uma área mais ambulatorial, né? Poucas pessoas fazem a parte hospitalar, né? E, para minha surpresa, foi um congresso, por causa da Covid, foi um congresso com menos pessoas, né? Que viajaram para lá, né? Então, eu não sei da parte virtual, mas das pessoas presenciais lá eram menos pessoas. E, para minha surpresa, eles deixaram até um anfiteatro um pouco menor, mas o anfiteatro encheu e tinha gente de pé. Então, assim, quer dizer que está aumentando a preocupação
em relação à parte da parte de glicemia dos pacientes internados. Então, eu fiquei bastante feliz. E aí foi onde eles apresentaram esse novo consenso, né? E aí eles falaram a parte da parte também do pré-operatório também. Então, é tudo bem fresco isso, né? Ah, legal. Bem novo. Já completamos 1 hora aqui, tá? Acho que a gente vai ter que encerrar. Bom, eu vou encerrar aqui agradecendo a participação de todos, as pessoas que nos assistiram, né? Dizendo que depois essa live vai ficar gravada no YouTube com certeza, né? Aqui no Instagram provavelmente. E agradecer a você, Tadashi, enfim, pelo seu trabalho, né? Que ajuda a nós especialistas e não especialistas. Se você quiser falar mais alguma coisa para finalizar? Não, eu que agradeço o convite da divulgação, né? Que eu acho que todos nós temos que nos unir, né? A gente tem que se unir para melhorar cada vez mais o controle do paciente com diabetes, né? Tudo que tiver de novidade, eu acho que todo mundo tem que, claro, desde que seja uma boa coisa, que seja incentivado mesmo ao uso, né? Que também críticas para melhorias, né? Então eu acho que eu fico muito feliz que, pelo menos nesses últimos 5, 10 anos, a tecnologia para diabetes é algo que tá surpreendente, né? E eu acho que ainda tem muito a melhorar ainda, né? Diabetes é uma doença bem difícil, né? Principalmente para quem usa insulina. Insulina faz 101 anos que foi descoberta, mas hoje, assim, se serve de consolo, a gente tem muita tecnologia, muito estudo nessa área, né? Quando a gente já está aprendendo um aplicativo, algum aparelho, já surge uma versão nova, né? Tem bombas aí mais inteligentes, mas nada, né, substitui também o olhar humano sobre as coisas para justamente definir o que o algoritmo não consegue, né, Tadashi? Não sei se daqui 20, 30 anos a gente vai ter uma inteligência artificial que consiga substituir a gente, né? Mas... Acho que não. Espero que não, né? Mas o que tiver para ajudar, então... a gente a tecnologia é bem-vinda, né? Sim, sim. Tadashi, então, boa noite, pessoal. Vou encerrar a live e qualquer coisa, estamos disponíveis nas nossas redes sociais. Obrigado tchau, a tchau. todos, tá? Boa noite para todos.